Você já se perguntou por que, de repente, tudo começa a dar errado ao mesmo tempo? Por que pessoas se afastam, planos desmoronam, e a vida parece tirar de você exatamente o que você mais queria segurar? Às vezes parece que o universo está te punindo. Mas e se ele só estivesse te preparando? Carl Jung dizia que a alma atrai aquilo que precisa, e não o que o ego deseja. E é por isso que, muitas vezes, o que você chama de perda é apenas o processo da vida te esvaziando, para que o novo possa entrar. O problema é que o ego não entende esse silêncio. Ele quer controle, pressa, respostas. Mas a alma trabalha no tempo da transformação, e esse tempo, quase sempre, se disfarça de caos. Então, antes de achar que você está perdendo tudo, talvez você só esteja sendo treinado para receber o que realmente é seu. E hoje, eu quero te mostrar o porquê de o que parece fim, na verdade, ser o início da sua preparação mais profunda. Se essa mensagem toca algo dentro de você, deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar cada perda com novos olhos. Você acha que está perdendo, mas na verdade está sendo libertado. A vida tem uma forma sutil, e às vezes brutal, de tirar aquilo que já não combina com a sua próxima versão. E o problema é que o ego chama isso de injustiça, de azar, de fracasso. Mas a alma chama de preparo. Carl Jung dizia que nada acontece por acaso. Aquilo que desaparece da sua vida, por mais doloroso que seja, cumpre uma função: te reposicionar, te empurrar para o caminho que você, sozinho, talvez nunca teria coragem de seguir. É por isso que as maiores transformações quase sempre nascem no meio das maiores perdas, porque é quando tudo quebra que você finalmente vê o que era de verdade. Mas o ego odeia o que não pode controlar. Ele tenta reviver o passado, forçar portas que já se fecharam, insistir em pessoas que já foram embora. E quanto mais ele tenta segurar, mais dói. Não porque a vida quer te castigar, mas porque ela quer te ensinar a soltar. A dor não vem do fim das coisas, vem da resistência em aceitar que um ciclo terminou. E enquanto você chama isso de fim, a alma chama de início. Porque antes que o novo chegue, o velho precisa ir embora, mesmo que você ainda não entenda o porquê. E talvez esse seja o ponto onde você está agora, vendo tudo se afastar sem saber que, nesse exato instante, o invisível está se organizando a seu favor. Nada está sendo perdido. Você está sendo preparado. Nada acontece antes da hora certa. E ainda assim, passamos boa parte da vida tentando apressar o que precisa amadurecer. Queremos respostas antes das perguntas fazerem sentido. Queremos colheita antes de aprender a semear. Mas a alma, diferente do ego, entende o valor do tempo. Ela sabe que certas dores só servem para amaciar o coração, que certas esperas não são castigo, mas parte da lapidação que antecede o encontro. Carl Jung dizia que a alma tem um propósito próprio e que ela atrai exatamente as experiências que a farão crescer. Nem mais nem menos. Apenas o suficiente para a sua evolução acontecer. O problema é que o ego não suporta o intervalo entre o que deseja e o que é. Ele confunde pausa com fracasso, silêncio com rejeição, demora com abandono. Mas a vida não está te ignorando. Ela está te preparando. Porque o tempo certo não é aquele que você escolhe. É aquele em que você está pronto para receber sem se perder. Há um momento em que o universo não responde porque ainda está te moldando. É como se dissesse: espera, ainda não é hora. Você ainda está aprendendo a sustentar o que está pedindo. E quando essa lição é compreendida, tudo começa a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque finalmente você parou de lutar contra o tempo e começou a caminhar com ele. Existe uma fase que ninguém te ensina a suportar. A fase em que nada acontece. Você ora, se esforça, tenta manter a fé, mas o mundo parece mudo. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum avanço visível. É o tipo de silêncio que faz a mente gritar. Mas é exatamente aí que a alma está trabalhando com mais intensidade.
O silêncio é o campo onde o invisível constrói o visível. É onde a vida observa se você confia no processo mesmo quando não entende o caminho. Carl Jung dizia que o inconsciente age por símbolos, e o silêncio é um deles. Ele não é ausência de movimento, é preparação profunda. É a pausa que antecede o renascimento. Só que o ego não suporta esse vazio. Ele quer preencher tudo, o tempo, o medo, a dúvida. Mas quanto mais você tenta preencher, mais distante fica de ouvir o que realmente importa. Porque a alma fala baixo. Ela só se revela quando o barulho da pressa se cala. Então, se hoje você sente que a vida estagnou, respira. O que parece pausa é gestação. Você não está sendo esquecido, está sendo testado. E o teste é simples: permanecer firme quando nada externo te sustenta. É ali que o velho você começa a morrer e o novo começa, silenciosamente, a nascer. Mas há algo que a maioria não entende sobre esse processo, algo que separa quem amadurece de quem desiste. E é sobre isso que eu vou te falar na próxima parte. Sobre o verdadeiro inimigo dessa travessia, o ego que tenta controlar tudo. O maior inimigo da paz não é o caos lá fora, é o controle aqui dentro. O ego acredita que pode dominar o tempo, prever o destino e escolher quem fica ou quem vai. Mas quanto mais ele tenta forçar o rumo das coisas, mais se afasta da sabedoria da vida. Carl Jung dizia que tudo o que o ego rejeita, a alma transforma em destino. Ou seja, aquilo que você tenta evitar acaba voltando, até que você aprenda o que precisa aprender. O ego quer garantias, quer entender o porquê de cada perda, quer saber quando o amor vai chegar, quando o sucesso vai acontecer. Mas a alma não trabalha com prazos, ela trabalha com preparo. E enquanto o ego grita, quero agora, a vida sussurra, ainda não. Porque o que vem cedo demais te destrói antes de te amadurecer. É por isso que tanta gente se frustra. Confunde força com insistência, confunde fé com teimosia, confunde destino com controle. Mas o verdadeiro poder não está em fazer tudo acontecer, está em aprender a deixar acontecer. Não é desistência, é sabedoria. É entender que quando você solta o controle, a vida finalmente tem espaço para agir. Jung acreditava que a alma conduz com precisão aquilo que o ego atrapalha com ansiedade. E quanto mais você tenta dominar o processo, mais o processo te domina. O segredo está em confiar o suficiente para não precisar entender tudo, porque o sentido só aparece depois da travessia. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Um tipo diferente de calma nasce. Não a calma de quem desistiu, mas a calma de quem percebeu que não precisa mais correr. E é exatamente sobre essa transformação interna, sobre o ponto em que o caos se transforma em clareza, que a gente vai falar na próxima parte. Há um instante em que a dor deixa de ser inimiga e começa a se tornar mestra. Você não entende exatamente quando isso acontece, mas de repente, o que antes te destruía agora te ensina. E aquilo que te fez chorar começa, lentamente, a te curar. Essa é a mudança silenciosa que marca o início da verdadeira evolução. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é nesse olhar para dentro que a vida muda de verdade. Não quando algo acontece lá fora, mas quando você decide enxergar diferente o que está dentro. A alma amadurece em silêncio. Ela não precisa de plateia, nem de aprovação. Enquanto o ego pergunta, por que isso está acontecendo comigo? A alma responde, para quê? E esse para quê muda tudo. Porque ele tira você da posição de vítima e te coloca no papel de aprendiz. Você para de repetir velhos padrões, de insistir no que já acabou, e começa a perceber que nada do que viveu foi em vão. Cada erro, cada perda, cada silêncio, tudo foi preparação. Quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. As mesmas pessoas não te afetam da mesma forma. As mesmas situações já não te derrubam.
Você começa a reagir diferente, e o universo responde na mesma frequência. É como se o destino dissesse: agora sim você entendeu. Mas essa transformação tem um preço, o de abrir mão do que já não cabe. E é aqui que a maioria volta para trás, porque desapegar do que um dia fez sentido é o teste mais profundo da alma. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na próxima parte, sobre o poder invisível do desapego e como ele se torna a chave que abre o próximo capítulo da sua vida. Desapegar não é perder. É aceitar que algumas coisas só cumpriram o papel de te ensinar quem você é e quem você não é mais. Mas o ego odeia esse tipo de liberdade. Ele se alimenta da ideia de controle, do me pertence, do é meu, mesmo quando o que ele segura já está te machucando. Carl Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E o desapego é justamente esse momento em que você traz luz para o que estava te controlando sem que você percebesse. É quando você enxerga que algumas pessoas, lugares e sonhos não foram embora, foram concluídos. A vida tira o que está desalinhado, não por crueldade, mas por coerência. O que é verdadeiro não resiste ao tempo porque é eterno. O que é falso desmorona porque precisa dar espaço ao novo. E toda vez que você insiste em segurar o que já acabou, você bloqueia o que está tentando nascer. É como tentar respirar embaixo d'água. Você até consegue por um instante, mas logo percebe que está se afogando naquilo que devia ter deixado ir. Desapegar é um ato de fé silenciosa. Não é virar as costas, é liberar o peso. É olhar para o que se foi e dizer: obrigado por ter existido, mas eu preciso continuar. E é nesse instante que o universo entende que você está pronto. Porque enquanto o ego segura, a alma expande. E só quando ela se expande é que o destino começa a se mover de novo. O desapego é o portal entre quem você era e quem está se tornando. É a ponte que liga a dor da perda à leveza da transformação. E quando você atravessa essa ponte, sem olhar para trás, algo novo começa a nascer dentro de você. E é exatamente sobre esse nascimento que a gente vai falar na próxima parte. O momento em que, depois de tanto soltar, você finalmente começa a se reencontrar com quem realmente é. Depois que você solta, algo muda. Não do lado de fora, ainda, mas dentro. É como se, de repente, o peso que você carregava há anos começasse a perder importância. Aquilo que te prendia já não tem mais força, e o que antes te definia agora só te lembra de quem você já não é. Esse é o nascimento da nova versão de si mesmo. E como todo nascimento, ele vem com dor, com bagunça, com confusão. Mas por trás desse caos, há algo sagrado acontecendo. A alma está se reorganizando. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. E é isso o que você fez. Você atravessou o escuro, encarou o que doía e, em silêncio, começou a se reconstruir. Agora, o que antes te feriu se torna sabedoria. O que te atrasou se transforma em força. E o que parecia o fim se revela como um desvio necessário para te trazer de volta para si. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada, nem correr atrás de ninguém. Porque o que é verdadeiro não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. E quando essa serenidade chega, o mundo lá fora começa a responder diferente. As sincronicidades aumentam. Pessoas novas aparecem. Portas se abrem com leveza. E tudo isso não é coincidência. É coerência. Você finalmente se tornou compatível com o que sempre pediu. Mas o mais bonito é que nessa nova fase, as coisas não chegam com barulho. Elas chegam disfarçadas de calma, de simplicidade, de encaixe. E é sobre esse momento, quando o destino começa a se revelar silenciosamente, que a gente vai falar na próxima parte. O destino raramente chega com fogos de artifício. Na maioria das vezes, ele chega disfarçado de simplicidade. Não vem com aplausos, nem com promessas. Vem com um silêncio leve que, de repente,
faz tudo fazer sentido. É o reencontro com o que sempre foi seu, mas que só agora você está pronto para viver. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E é exatamente isso que acontece quando o que é seu finalmente te encontra. Não é euforia, é reconhecimento. Você não sente medo nem dúvida. Sente paz. Uma paz tão profunda que te faz entender. Nada foi em vão. As perdas, os atrasos, o silêncio, os vazios, tudo estava te moldando para esse momento. Para que, quando o novo chegasse, você não o destruísse com as feridas do antigo. O que é verdadeiro não chega para preencher o vazio, mas para compartilhar a tua inteireza. E quando isso acontece, você não precisa correr, provar, convencer. As coisas simplesmente fluem. Pessoas certas aparecem. Oportunidades se encaixam. O caminho clareia. Não é sorte, é sintonia. Você percebe que o universo nunca te negou nada. Ele só esperou que você estivesse inteiro. E é nesse instante que a vida te recompensa com algo muito maior do que aquilo que você esperava. A sensação de estar no lugar certo, com a pessoa certa, vivendo o tempo certo. Mas há algo ainda mais profundo do que isso. Algo que Jung chamaria de o verdadeiro reencontro com a alma. E é sobre esse momento final, onde o silêncio se transforma em certeza, que a gente vai falar na conclusão. No fim, você entende que nunca esteve perdendo nada. Tudo o que foi embora estava apenas abrindo espaço para o que realmente precisava chegar. E o que chegou não veio para preencher um vazio. Veio para te lembrar de quem você se tornou no caminho. Carl Jung dizia que o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. E é nesse ponto que a vida muda. Quando você para de lutar contra o que é e começa a confiar no que está sendo construído dentro de você. O que parecia demora era proteção. O que parecia rejeição era redirecionamento. O que parecia fim era apenas o começo da tua preparação. Nada se perdeu, tudo se alinhou. E quando você percebe isso, a dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. Você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a agradecer. Ainda bem que aconteceu. O verdadeiro sinal de que o destino chegou não é o barulho das conquistas. É o silêncio da paz interior. Aquela sensação serena de que, pela primeira vez, você não precisa mais correr atrás de nada, porque o que é seu agora te encontrou. Então respira. Tudo o que você perdeu estava te lapidando. Tudo o que você esperou estava te preparando. E tudo o que é para ser seu nunca se perdeu. Apenas esperou o momento certo para te reconhecer. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu confio no tempo da minha alma. Porque esse é o pacto silencioso de quem entendeu que o destino não erra. Ele só espera você estar pronto.